Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre recursos, voltando aqui a esse assunto tão importante, hein? Vamos juntos, vamos dar continuidade então. Então nós falamos aqui o recurso é a medida que nós usamos para poder ter a revisão daquela sentença, daquela decisão, que talvez não tenhamos concordado. Cabe recorrer àquele que perdeu, aquele que é sucumbente. Detalhe importante, uma sentença parcialmente procedente, ambos podem recorrer, autor e réu, porque ambos ganharam e ambos perderam. Falamos aqui do recurso adesivo, que é o recurso que pode ser feito toda vez que o outro fez o recurso na minha frente. Eu faço o recurso adesivo no prazo das contrarrazões, né? Então eu consigo fazer o recurso adesivo. Nós falamos aqui das espécies de recursos, são espécies utilizadas no direito civil, no processo civil, no direito imobiliário. Vamos lá, vamos começar uma por uma. Recurso de apelação, tá? O recurso de apelação ele vai ser utilizado sempre que tenha uma decisão, é cabível contra uma decisão definitiva. Esse recurso, ele assim é considerado, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, é um procedimento pelo qual o juiz, com fundamento no 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe fim, à fase cognitiva do procedimento. Dessa forma, acabou o processo, encerrou. Então, decisão definitiva, há que se falar em recurso de apelação, prazo 15 dias. Todo recurso nós temos que preparar, o preparo do recurso, que são as taxas judiciais, né? Posso pedir justiça gratuita, pode ser definida essa justiça gratuita no recurso, ou já pedir na inicial, na contestação e conseguir, então o processo vai ser dado o devido andamento, já com a gratuidade, tá? O recurso de apelação aparece no 1009 e no 1014 do novo CPC, do atual CPC, eu falo atual porque já não é tão mais novo assim, né? E vale a pena você lembrar que, de fato, é o recurso cabível contra decisões definitivas, que são aquelas que colocam fim à fase do processo, a fase chamada fase de conhecimento. Hoje existe o sincretismo processual, um processo é uma coisa só, com a resolução de mérito. Então, colocou fim ao processo de decisão definitiva, com a resolução de mérito, temos o recurso de apelação para ser usado, tá? Enquanto sentenças terminativas são aquelas que colocam fim à fase de conhecimento do processo, né, sem resolução de mérito. Então, a novidade trazida pelo atual CPC é também a possibilidade de utilização do recurso de apelação em relação às questões resolvidas na fase de conhecimento, não impugnáveis mediante agravo de instrumento, né? Então eu posso deixar para trabalhar isso no recurso de apelação, sendo essa regra decorrente da inexistência de previsão legal, do antigo agravo retido. Lembra do agravo retido? Se você não lembra, a função era essa, né? Hoje é no recurso de apelação. Então é importante falar sobre isso também. Nesse sentido, gente, eu trago para você que uma vez não cabível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, não arroladas no 1015 do novo CPC, o recorrente vai discutirá como questão prévia no recurso de apelação, tá? Se as questões aludidas no parágrafo 1º forem alegadas em razões, o recorrente será intimado para em 15 dias se manifestar a respeito delas, tá? Prazos e peculiaridades, informações e exposições importantes. O prazo para a proposição do recurso de apelação é de 15 dias, a contar da intimação da sentença desfavorável. Será endereçada ao juízo de primeiro grau sempre, então eu faço a peça e vou endereçar ao juiz de primeiro grau. Hoje não existe mais o juízo de admissibilidade feito pelo primeiro grau, pelo juiz, pela juíza, é feito em segundo grau, mas eu vou direcionar, vou encaminhar sempre para o primeiro grau, não é para o segundo grau, mesmo que ele não faça mais o juízo de admissibilidade, ele ou ela, o juiz, ele é obrigado a mandar para o segundo grau, lá vai ser feito o juízo de admissibilidade, nada mais é que conferir os requisitos básicos do recurso, mas eu tenho que protocolar ele em primeiro grau, tá? Então isso é fato. Então será endereçado sempre ao juiz de primeiro grau, juiz ao juízo, né? Mediante petição que contém a qualificação do apelante e apelado. Essa peça ela é chamada de interposição. A causa de pedido do recurso, nas razões, as razões, a reforma, a invalidação da sentença e o correspondente ao pedido que receberá atribuindo os seus efeitos, tá bom? Após, gente, olha, outro ponto importante, após o juiz, após isso, esse fato, o juiz vai remeter, ou melhor, ele vai intimar, né? Ele é obrigado, ele intimará a parte contrária para as contrarrazões, que é a defesa do recurso, que também deverão ser apreciadas em 15 dias também, mesmo prazo, 15 dias. Em ocorrendo a apelação adesiva, será o apelante intimado para apresentar suas contrarrazões do recurso adesivo, tá? O andamento do processo, em seguida, não sendo o caso de realizar o juízo de retratação, deve o magistrado remeter o recurso para o tribunal, sendo proibido inadmitir o recurso, uma vez que essa competência é atualmente exclusiva do tribunal. Os casos em que se admite o juízo de retratação no prazo
são 5 dias o prazo, tá? Então, quais casos que se admite o juízo de retratação? Da sentença de indeferimento da petição inicial, o juiz pode voltar atrás, se retratar, independente de embargo de declaração, da sentença de improcedência da liminar do pedido e da sentença que decide a fase de conhecimento sem resolução do mérito, tá bom? Dos efeitos da apelação, eu peço atenção aqui também, hein? Quais são os efeitos da apelação? No que tange aos efeitos da apelação, a regra é o recebimento desse recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, tá? Então, atenção em relação a isso. Efeito devolutivo é aquele que promove a apreciação da decisão contrastada, né? Detida por todas as espécies de recurso, uma vez que todas as espécies ensejam a reapreciação de decisões recorridas, né? Ou recorrida, então, ponto importante. Já o efeito suspensivo é aquele que impede, né, gente, a eficácia ou a produção de efeitos da sentença recorrida. Impede, grosso modo, a execução, cumprimento de sentença, tá? Entretanto, eu quero trazer para você, isso é muito importante, algumas hipóteses onde a apelação não será recebida no efeito suspensivo. Isso tem. Então, em regra, efeito suspensivo. Mas nós temos as exceções e tem que ter muita atenção em relação a isso. Então, entretanto, em alguns casos, em algumas hipóteses, a apelação não será recebida no efeito suspensivo, mas apenas devolutivo. Caso em que receberá o pedido, caberá, né, de fato, o pedido de cumprimento de sentença provisória, ou cumprimento provisório de sentença. Vamos trazer essas notícias então? Vamos lá. Quais são os casos então, professor, que não será recebido o efeito suspensivo? Homologação, demarcação ou divisão de terras, interessa muito a nós do mundo do direito imobiliário. Condenação à prestação de alimentos, a rejeição e procedência de embargos de execução, a procedência do pedido de instituição de arbitragem, a confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória e a decretação da interdição também, tá? É importante lembrar que, uma vez demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, ou ainda houver risco de dano grave ou difícil reparação, o efeito suspensivo pode ser concedido se presentes, né, de fato, os requisitos, os pressupostos para a tutela provisória recursal de urgência ou evidência, ainda que diante de uma das hipóteses anteriores. Isso é fato, tá? Então, recurso de apelação, decisão definitiva, eu vou tentar reformar ou pedir a nulidade. Eu posso pedir as duas coisas juntos, hein? Posso pedir os dois conceitos juntos, a nulidade e a reforma. Pode sim, mas eu uso para pedir a reforma ou a nulidade da sentença anterior, tá bom? Então, o recurso de apelação tem esse objetivo. Quero lembrar você, então, no que tange aos efeitos, o efeito é devolutivo, tá? E suspensivo, hein? No que tange aos efeitos do recurso de apelação, a regra é o recebimento do recurso no efeito devolutivo, e todo recurso, né? Devolutivo porque devolveu para o Poder Judiciário. O Judiciário não concorda com a decisão, devolve aí. E suspensivo porque vai suspender. E aí nós falamos aqui das exceções, né? Das exceções que é na homologação de demarcação ou divisão de terras, na condenação à prestação de alimentos, na rejeição ou procedência de embargo de execução, na procedência do pedido de instituição de arbitragem, na confirmação também, concessão, revogação de tutela provisória e decretação de interdição. Então, fica bem claro isso, tá? Lembrando que o recurso de apelação, na Justiça do Trabalho tem outro nome, recurso ordinário, lá o prazo é 8 dias, aqui 15 dias, tá? 15 dias. Então, você já sabe que cabe recurso adesivo do recurso também de recurso de apelação. Então, importante, né? A fundamentação você vai encontrar das sentenças no artigo 485 até o 487 e do recurso de apelação, o 1009 até o 1014. O que é pagar custas processuais? As custas recursais, né? As custas recursais. É importante, você só pode fazer recurso quando ele é tempestivo, no prazo, né? No prazo de 15 dias. Eu só posso fazer recurso quando tem a justiça gratuita ou eu recolhi as custas processuais. Eu só posso fazer o recurso quando, de fato, existe, né, o cumprimento de todos os requisitos. E aí tem a tempestividade, a taxatividade, o preparo, né, que são as custas. Só assim eu posso fazer o recurso. Eu preciso respeitar todos os juízos de admissibilidade, que, lembrando, é feito em segundo grau, não mais em primeiro grau, tá? O juízo de admissibilidade do recurso de apelação compete unicamente, atualmente, ao Tribunal de Justiça, os desembargadores, através do relator, né, os seus assessores, cabendo ao magistrado de primeiro grau apenas determinar a intimação da parte apelada para as contrarrazões e, em seguida, remeter para os autos de segundo grau, chamado juiz ad quem, sem proceder prévio juízo de admissibilidade. Tá? Então, isso ficou bem claro, bem definido. Tá? É um direito nosso recorrer. Quando nós falamos de recurso aqui, eu volto a falar para você, eu quero que você lembre que nós temos que respeitar
todos os pressupostos, todos os requisitos. Então, é muito importante o operador de direito, na peça, na segunda fase da OAB, na vida prática, né? Na segunda fase para passar na OAB, mas na vida prática tem que abrir lá, da tempestividade, do preparo, né? Tem que fazer isso, da taxatividade, recurso adequado, isso é importante, né? São requisitos para que o seu recurso possa ser julgado, são requisitos necessários para que você consiga ter o recurso julgado, senão nem julgado ele vai ser. A verdade é essa, o recurso, quando respeita os requisitos, ele nem julgado vai ser. Então nós temos o primeiro requisito, podemos chamar de requisitos intrínsecos, que é a legitimidade da parte, que é o interesse recursal, é a utilidade mais a necessidade do recurso, deve haver sucumbência, eu tenho que ter perdido parte ou tudo. O cabimento, né, que é a previsão legal do recurso, a sua pertinência com o caso, os princípios da taxatividade e singularidade traduzem isso. E eu tenho que, além dos requisitos intrínsecos, também respeitar os requisitos extrínsecos, que aí a tempestividade, que é a regra de 15 dias para apresentar recurso, com exceção dos embargos que é 5 dias, cujo prazo é 5. Lembrando que tem súmula que já esclarece que eu posso propor o recurso antes, mas não depois do prazo, tá? Dentro desses requisitos intrínsecos, também a regularidade formal, além das regras de endereçamento, exposição de fatos, de direito e pedidos, cada recurso tem as suas peculiaridades formais. O preparo, os tribunais cobram custas, né, para alguns recursos, então tem que preparar, não sei que eu tenha justa gratuita, e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo, por exemplo, a renúncia, o direito de recorrer, a aceitação da decisão recorrida, tudo isso deve ser levado em consideração também, tá? É importante bater um papo sobre isso. Eu trago para você, então, essa informação é muito importante, né? O juízo de admissibilidade é a análise dos requisitos indispensáveis à petição ou recurso, enquanto o juízo de mérito apura a procedência ou não daquele que postula. Em síntese, gente, eu quero trazer para você que ele visa responder às seguintes perguntas, né? A decisão em tese é recorrível? A primeira pergunta o juiz de admissibilidade vai fazer. Depois a segunda pergunta, qual o recurso cabível contra essa decisão? O juízo de admissibilidade, a admissibilidade, que agora é de segundo grau, vem sempre em primeiro, né? Antes de discutir o mérito, antes de decidir o mérito. Lembrando que o recurso de apelação nos cabe, se quiser, é facultativo, fazer a sustentação oral, né? Apresentar o recurso. Uma vez presentes os requisitos indispensáveis à petição ou recurso, esse será examinado, né? Desse modo, quando o recurso for conhecido e admitido, quer dizer que o juízo de admissibilidade foi positivo. Porém, se ele não foi conhecido ou admitido, o juízo de admissibilidade foi negativo, o mérito não será analisado. Então é importante bater um papo sobre isso. É possível também perceber, gente, isso é fato, os requisitos intrínsecos, né, desse recurso, que diz respeito à própria existência do direito de recorrer. Já os requisitos extrínsecos, nós estamos falando do quê? Relaciona-se ao modo de exercício do direito de recorrer. Legitimidade, segundo o artigo 996 do Código de Processo Civil, inclusive o recurso pode ser interposto pela parte vencida, a parte que perdeu, pelo terceiro prejudicado pelo Ministério Público, nós já conversamos sobre isso. Além disso, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão judicial em ser apreciada e atingir o seu direito, tá bom? A inexistência de fato extintivo ou impeditivo, eu já falei sobre isso, então guarde isso, é acerca da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, hein? Pense que a desistência ou a renúncia não depende da anuência da parte contrária, não depende, artigo 998 do Código de Processo Civil. Porque na renúncia a parte abre mão do direito de recorrer. Já na desistência ela não prosseguirá com o recurso. Então, no entanto, a desistência do recurso não impede a análise da questão, cuja repercussão geral já tenha sido conhecida, né? Daquele objetivo de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Isso porque a repercussão geral transcende o interesse das partes. Então é importante. Preparo consiste no adiantamento das custas, das despesas do processamento do recurso. Caso o preparo não seja feito ou seja insuficiente, nós já falamos aqui, será dado prazo de 5 dias para complementar. Não complementou, não vai ser julgado, né? Não vai ser julgado. São dispensáveis, nós já falamos aqui, então é importante lembrar, isso é para a vida. São dispensáveis do preparo, do porte e remessa, Ministério Público, Administração Pública Direta, que é a União, Distrito, o Federal, os Estados e Municípios, as autarquias e os beneficiários da justiça gratuita, eu já falei aqui. Além, os seguintes recursos independem do preparo de embargos de declaração, agravo de recurso especial extraordinário e embargos infringentes. Hoje o recurso, ele é, em regra, ele é digital, né? O processo é digital, então
houve uma mudança de sentido, não tem nada de remessa, não vai para lugar nenhum, vai tudo de forma digital, então fica mais fácil de entender e poder ajudar o nosso cliente. Vamos lá, para entender requisitos de admissibilidade dos recursos do processo civil. Então, primeiro, adequação, tem que ser o recurso adequado, tempestividade, dentro do prazo legal, 15 dias, preparo, né, tem que preparar, pagar as custas, 5 dias se pagou errado, a regularidade formal, né, então é isso que a gente tem que ter em mente. Legitimidade da parte, né, as partes, Ministério Público, advogado, terceiro interessado, interesse processual e falta ou ausência de fato impeditivo ou extintivo de direito de recorrer. Legal, né? Tá craque, ninguém engana você mais. Legal. Agradeço a você, até a próxima.